Mensagem do céu. Queridos, aqui estamos com o estudo de Iov, não é? Hoje nós vamos ter uma resposta de Iov e aí nós temos de tomar muito cuidado com o que nós lemos como título. Se você tem uma Bíblia como a de Almeida, por exemplo, você vai ler alguns títulos que não fazem jus ao que está acontecendo. É uma interpretação da pessoa que fez esses esboços, enfim, esses esboços não são existentes e acaba que algumas vezes vai estar influenciando a pessoa que está lendo as escrituras se aquilo realmente foi dito daquele modo. Hoje nós estamos no capítulo 9 de Iov e Iov começa então a responder ao seu interlocutor. Nós tivemos aí Bildade falando e agora Iov vai responder não somente a Bildade, mas também aos outros. É bastante interessante. Eu vi vários comentários, estudei várias coisas sobre isso. Em nenhum dos comentários eu encontrei aquilo que a Ruach HaKodesh me ministrou, não é? E eu quero trazer de antemão para você, porque esse é o tipo de influência positiva, a influência que vem da Ruach. Ninguém considerou que Iov não tinha mais esperança de vida, ele está se preparando para a morte, não é? Então, enquanto as pessoas estão falando, olha, você vai ter filhos de novo, a sua casa vai se encher de vida, o seu estado vai ser melhor do que o anterior, ninguém está considerando que Iov, conhecendo o seu estado catatônico, não é? O estado completamente incompreensível para quem não viveu isso, não é? São várias calamidades que o afetou economicamente, moralmente, emocionalmente e espiritualmente. Iov foi afetado no que eu diria como homem. Eu compreendo o homem muitas vezes, o homem como quadrangular. A terra, ela é dita que tem 4 cantos. Eu não vou discutir aqui com vocês sobre isso, não é? Mas nós temos uma bússola que diz norte, sul, leste, oeste. Então eu creio que não vai ser muito difícil para você ter esse entendimento. E nenhum dos comentaristas, eu acho que as pessoas, elas, por saberem o final do livro, elas esqueceram que Iov aqui está se preparando para morrer. Eu gostaria de trazer a você essa impressão importante, do contrário você não vai compreender. Enquanto as pessoas estão falando sobre ele, o Senhor pode mudar a sua sorte, parará, parará, Iov está então se preparando para um juízo, para encontrar-se com o Eterno. E como vai ser isso? Olha, eu vou me encontrar com ele e aí? O que vai ser? Os pensamentos dele não são para este mundo, ele não está buscando o Eterno para fazer justiça a ele está pensando no juízo vindouro, queridos. O discurso dele, os amigos não poderiam entender. E é tão interessante que ele está tão cansado de ouvir os amigos que ele começa a concordar com eles. Assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou concordar com você, eu quero ler para você Iov, capítulo 9 nós estamos, não é? Então Iov, Jó respondeu e disse, olha, na verdade, eu sei que é assim mesmo, porque como pode o homem ser justo perante o Eterno? Olha, os amigos estão convencendo ele do pecado, eles são Ruach HaKodesh Júnior, não é? Então eles estão querendo convencê-lo do pecado, porque eles acham que a Ruach, a consciência humana também não é mais poderosa do que eles precisam amassar a cabeça do indivíduo para fazer ele ter entendimento, além dos seus sofrimentos, que ele precisa de mais um. E aqui ele diz o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos, né? Eu tinha 2 interlocutores até aqui falando, mas ele falou, olha, eu vou falar a todos vocês, como vocês não rebateram o que os outros disseram, eu estou entendendo que vocês concordaram, né? Porque não tinha ninguém ali para defender Iov, viu, queridos? Eu queria muito que você entendesse isso. Vamos supor, você está até no meio da família, você está no meio da família, os familiares, eles lamentavelmente têm uma prática, os familiares, eles se identificam com mais com uma pessoa do que com outra pessoa, não quer dizer que ame mais. Um pai, ele pode se identificar mais com um filho do que o outro, e não quer dizer que ele ame mais a um filho. Identidade não tem nada a ver com amar mais. Não é? É um absurdo as coisas que eu vejo
de disputas, entre outras coisas, mas todas as famílias têm essa questão de identidade. Eu passei por uma experiência que eu gostaria de tratar com vocês. Eu tive a adoção de 27 crianças e jovens, e desses 27 eu tinha em torno de 21 que eram na idade de adolescentes, não é? E assim, queridos, eu tinha a família de carne e sangue, que os que se identificavam não eram de carne e sangue. Por exemplo, eu tinha 6 irmãos de uma família, mas esses 6 irmãos, eles não se identificavam entre eles. Entende? A identidade das pessoas era com afinidade, com o gosto do que aquilo que o outro gostava, do que aquilo que o outro falava, do que aquilo que o outro pensava, da maneira que o outro agia. Então, esta afinidade não quer dizer que a pessoa ame mais, não é? Porque quando acontecia alguma coisa, os 6 se juntavam, que era uma coisa de louco, ou seja, eles tinham amor. A questão é a identidade, você está concordando ou discordando de uma situação. E aqui, Iov coloca claramente, olha, eu vou falar com todos vocês, porque como vocês não rebateram, porque era o que acontecia em casa, alguém vinha falar e às vezes os irmãos tinham mais discussão, mais atritos, irmãos de sangue, do que os outros. Então, os irmãos de sangue tinham um atrito e ali vinha um interlocutor. E o interlocutor vinha, não, mas você está errado, não faça isso, não é? Então, nesse caso de Iov, eu não vejo isso. Todos estavam de aconchavo, no seguinte propósito, eles ouviram primeiro Elifaz apresentando seus propósitos, e todos concordaram, não tinha uma pessoa para falar para Elifaz, não é? Olha, o que você está falando? Não é? Iov está sofrendo, ele já está atravessando um momento muito difícil. Então, é importante que você tenha entendimento que Iov compreende, neste momento, que todos que estavam ali presentes pensavam do mesmo modo. Tá bom? É importante que você tenha entendimento sobre isso. Então, Iov diz o seguinte a todos, não é? Olha, na verdade eu sei que é assim, porque como é que pode o homem ser justo perante o Eterno? Olha, eu vou concordar com vocês o seguinte, uma coisa que vocês disseram, não existe um justo perante ele, não existe. Eu concordo com vocês, por mais que eu tenha sido correto e íntegro nas minhas ações, eu não posso me comparar com quem ele é. Então você está certo, porque as minhas obras perante o trono dele, elas podem ser importantes e interessantes para vocês ou para as pessoas que me conheceram, mas elas não são perante o Eterno tão importantes como são importantes para mim. Eu achei muito interessante a maneira que ele trata isso, porque ele já não aguentava mais ouvir falar que ele era culpado, ele falou, olha, eu vou dizer algo que vocês falaram para mim que faz sentido. Né? Faz sentido dizer que nenhum homem é justo perante o Eterno. Isso aí faz todo sentido, porque ele é santo, santo, santo. E nossas obras são como trapos de imundícia perante ele. Nós fazemos as coisas de uma maneira diferenciada, nós somos tendenciosos, mesmo quando nós estamos fazendo o bem, nós acabamos errando e cometendo coisas, queremos fazer o bem, mas pode sair alguma coisa completamente contrária do que nós pretendíamos, não é? Muito interessante o discurso dele. Se você quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. E ele profetiza algo que vai acontecer no capítulo 39, nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso. No capítulo 39, ele justamente ele responde a mesma coisa, ou seja, olha, Senhor, quem é? O Eterno começa a falar as coisas que ele fez e quem ele é, e aí Iov não consegue mais responder nada para ele, como ele havia falado aí no capítulo 9, não é? E aí, olha, ele é sábio de coração, grande em poder, quem é que pode desentender-se com ele e ter paz? Quem se desentendeu com ele e teve paz? Ou seja, uma pessoa que começa a acusar o Eterno, porfiar, a palavra porfiar, não é? Agir com uma grande contenda contra ele, eu estou com raiva do Senhor, o Senhor podia me ajudar e não está me ajudando, o Senhor podia fazer e não está fazendo. Eu não tenho direito de fazer isso, não é? Eu não tenho direito de porfiar. Quem é que se desentendeu com ele e teve paz? Versículo 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna, quem move a terra para fora do lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol e este não sai,
e que sela as estrelas. Então, eu queria só colocar algo para vocês que Iov faz aqui, eu acho muito interessante, porque ele tinha um profundo conhecimento de astronomia, não é? E um profundo conhecimento das questões tectônicas. Ele não era apenas um observador das coisas celestiais e espirituais. Ele procurava contemplar toda a obra do Eterno, e nós já estudamos muito sobre isso. Quem sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo, as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar, não é? Então, queridos, quando Iov começa a falar do Eterno para os seus amigos, os amigos só falam das coisas terrenas. Iov está dizendo assim para eles, fala, olha, eu posso estar nessa condição, mas eu procurei compreender, por isso que o Eterno se revela compartilhando a criação com Iov, porque Iov tinha um profundo conhecimento. Quando você procura conhecer ao Eterno e ver todas as coisas, e quando ele fala do movimento tectônico, de situações onde foram abaladas as estruturas, ele se coloca como essa terra abalada. Olha, eu posso ter feito alguma coisa e não sou justo, mas o que a terra fez para ser abalada ou movida, ou os montes, não é? O que foi feito, Iov tem um conhecimento tão superior do que os seus amigos, e nesse momento ele começa a falar de coisas que ninguém pode responder para ele. Na verdade, não era somente ele que dizia que eu não posso responder ao Eterno, mas ele começa a compartilhar com os amigos coisas que estavam dentro do seu espírito, e essas coisas os amigos nem mencionam. Eles têm um parco conhecimento das obras do Eterno somente voltadas para a pessoa. Eles não contemplam os céus, eles não contemplam as camadas tectônicas, o mar e todas as outras coisas. E Iov tinha, à medida que você procura se aproximar do Eterno, você vai querer ter conhecimento das coisas que ele fez e faz. Hoje nós temos o conhecimento, vamos dizer assim, acessível, que Iov não teve. Nós temos conhecimento do genoma humano, nós temos conhecimento de DNA, bactérias, vírus, entre outras coisas que não se nomenclaturaram durante todo o curso do livro de Iov. Então, ele continua dizendo o seguinte, olha, ele fez grandes coisas que não se pode esquadrinhar, maravilhas tais que não se podem contar. Eis que ele passa por mim, eu não vejo. Segue perante mim, eu não o percebo. Eis que ele arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem dirá ao Eterno o que ele deve fazer? É interessante ele colocar que o Eterno se manifesta por meio de todas as coisas. E isso está escrito, nós vamos ver muitas vezes, que o homem indesculpável, porque ocorre que quando nós contemplamos as coisas que ele fez, como Iov está dizendo, Iov está narrando isso, não é? Se você pegar, nós não vamos ler Romanos 1, mas se você pegar de 19 a 28, você vai ver, olha, pois o que do Eterno se conhece é manifesto entre eles, a criação, o mundo, os atributos invisíveis. Ou seja, quando Iov está dizendo, versículo 21, porque tendo conhecido o Eterno, não o glorificam como autoridade, Deus, não é? E nem lhe rendem graças, não é? Dizendo-se sábios, eles se tornam loucos. Então, nós nos tornamos indesculpáveis. E Iov vem trazer uma palavra que Shaul HaShalir vai usar,
mais uma vez eu deixo referência para vocês, Romanos 1, de 19 a 28, aonde que as pessoas que observarem o que foi feito pelas obras das mãos dele, as pessoas vão compreender muito profundamente sobre ele, e Iov, além dos seus interlocutores, ele vai muito além dos seus interlocutores, ele fala das observações celestiais, ele fala da importância das observações celestiais, e o quanto era importante para ele conhecer o Eterno, ver as obras dele. Ver as obras dele. E ele diz o seguinte, olha, quem é que vai dizer para ele se ele pode fazer um terremoto, se ele deve encobrir o sol, encobrir a lua, ou me fala o que foi que eles fizeram para que o Eterno faça isso. Olha, o que vocês estão falando para mim não faz nenhum sentido do que vocês estão dizendo, não é? E aí, versículo 13, o Eterno não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam as autoridades, os auxiliadores do Egito. E aqui a palavra que é traduzida para nós como Egito não é Egito, é Raabe. E eu queria falar sobre Raabe, não a Raabe de Yehoshua, não é? Aliás, ali era Raabe, não é? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse ser enigmático que também Iov menciona. Ele menciona no capítulo 7, versículo 12, eu falei para vocês que nós íamos falar um pouquinho mais sobre isso, não é? É um nome numa mitologia semítica pouquíssimo conhecida por nós, sobre o monstro do caos. Este monstro do caos, como é escrito em Risgalos, que ele vem do mar, lembra? Não é? Então esse monstro do caos que diz, olha, então eu vi uma besta se elevando do mar, lembra, queridos, não é? Iov conhecia essa mitologia, que para ele não era mitologia, não é? Nós chamamos de mitologia, domina os mares e ergue contra a ordem criada. Na literatura bíblica a palavra é aplicada ao princípio também do orgulho e rebelião contra o Eterno, ou seja, é colocada como a própria obra de Rassatã, e aí é associada ao Egito e também àqueles que fizeram com que o Egito se tornasse uma grande potência, colocando uma alusão de que os ajudadores do Egito, no caso, o Egito não se tornou uma potência por seu próprio modo, mas sim porque ele teve uma ajuda de seres que nós não conhecemos. Então, Iov coloca o seguinte, olha, o meu conhecimento acerca dessas questões, e eu digo para você, até aqueles que estão ajudando o Egito, não chama Egito de Egito, não é? Chama de Raabe. Quem está ajudando ali Raabe, não é? Nem esses aí o Eterno vai colocar a sua mão sem que eles tenham temor, não é? Então, todos vão tremer sobre ele, quanto mais eu. Como então lhe poderei eu responder ou escolher minhas palavras para argumentar com ele? E é o que ele vai passar por isso. Ele, ainda que eu fosse justo, eu não lhe responderia. Então, Iov coloca de uma maneira bastante clara que aos olhos dele, ele está dizendo, olha, eu não cometi nenhum mal, mas eu também sei que eu não sou bom, e é muito interessante que ele vai falar de Yeshua, ele vai clamar, na verdade, para que tenha um interlocutor entre nós e o Eterno. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 15. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz eu pediria por misericórdia, eu pediria por clemência. Olha, eu não mereço, mas eu estou pedindo misericórdia. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que ele desse ouvido à minha voz. Olha, vocês pensam que eu sou orgulhoso? Vocês pensam que eu sou prepotente? Mas eu não penso dessa maneira sobre mim. Eu não penso sobre mim o que vocês estão dizendo. Eu não acho nem que eu sou digno de clamar e ser ouvido, porque me esmaga como uma tempestade, multiplica minha chaga sem causa e não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se trata de força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui, se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, eu estou dizendo, eu não me sinto justo, mas vamos supor que eu seja justo, e ele era justo, o Eterno dá testemunho sobre ele, não é? A minha boca então me condenará, embora eu seja íntegro. Ele vai me ter por culpado, porque eu não sei falar corretamente, eu não sei apresentar minha causa corretamente, eu não sei como me dirigir a ele para ser ouvido. Versículo 21. Eu sou íntegro,
eu não levo em conta a minha alma, eu não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso eu digo, tanto destrói ele o íntegro, como ele destrói o perverso. Olha, vocês estão pensando que eu estou fazendo um planejamento de cura, de restauração, que eu vou melhorar, que eu vou me tornar um pai de nações, ou o que quer que seja, mas olha, eu estou dizendo para vocês, eu não estou fazendo mais caso da minha vida, eu não levo mais em conta a minha própria alma, eu preciso buscar a salvação, esse é o momento da minha vida, de buscar salvação. E aqui vem um texto complexo, queridos, não é? O Eterno, Iov coloca que o Eterno destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Essa frase, queridos, é tão mal colocada que a maneira que essa coisa foi traduzida para nós, eu quero trazer para vocês um texto que fala sobre isso. Se você pegar aí Tehillim, aí não tem jeito, estamos atrasados, mas vamos ter que ler. Tehillim 2. Aí se você pegar esse salmo, você vai ver do que é que ele está citando. Eu quero ler para vocês. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos suas algemas, ri-se aquele que se habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então essa menção de Iov, embora pareça que está tudo misturado em relação ao versículo 23, ele está falando do justo e do perverso. E de repente nós vamos ler uma tradução dizendo que ele vai rir do desespero de uma pessoa inocente, de uma pessoa inocente. Isso, na verdade, o Eterno, ele tem como preciosa morte, e Iov não falou uma palavra contrária, porque ele fala no final do livro, nós vamos ler o Eterno dizendo: esses homens não falaram que era justo como você, então interceda por eles, porque eles não falaram que era justo. E aqui está uma mistura no hebraico, falando do ímpio e falando do justo, que morre de qualquer maneira. E quando se coloca acerca do Eterno rir do desespero do inocente, queridos, o Eterno não tem prazer no sofrimento de ninguém, nem na morte do ímpio, não é? Essa tradução ficou muito mal feita, e nós vamos ver o Eterno, de uma maneira bastante grata, recebe os seus com alegria, não importa o tipo de sofrimento que eles tenham passado aqui na terra, ele os recebe com alegria, não é? O Eterno não ri do sofrimento e do desespero de ninguém, nem do ímpio. Aliás, ele pede para a gente não fazer isso, né? Se teu inimigo cair, você não se alegre, para que o Senhor não retraia a sua repreensão e ele não possa ser corrigido. Então, aqui é uma grande mistura sobre o justo e sobre o ímpio, e uma frase que foi traduzida de uma maneira que o Eterno ri-se do desespero do inocente. Isso não passaria pela mente de Iov. Ele não se vê desse modo, e ele não vê ninguém por inocente. Ele não vê ninguém por inocente nesse momento que ele está nesse discurso. Versículo 25. Os meus dias foram mais velozes do que de um corredor, e fugiram e não viram a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a sua presa. Ele é a presa, viu, queridos? Ele não é a águia, ele é, quando o Eterno diz: o que confia no Senhor renovam, e nós podemos ficar nessa condição de o Eterno falar: tu é a águia, mas você pode sentir como presa, como Iov. Ele estava sentindo-se que ele era presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, eu deixarei o meu ar de tristeza e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque eu bem sei que não me terás por inocente. Ele está pensando de contínuo no julgamento. Senhor, se tudo isso está acontecendo comigo aqui, eu não imagino como é que vai ser o meu julgamento. Quem é que pode ser justo? Versículo 29, eu serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ele tem certeza que a condição dele naquele momento era um
um precursor do que haveria de ser o juízo dele. Ainda que me lave com água de neve e me purifique as mãos com cáustico, que era uma soda que era preparada como sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente juízo, e não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Maravilhosa colocação dele apontando para Yeshua, a necessidade de um intercessor, a necessidade de um interlocutor, porque, queridos Iov, mostra você que se considera justo, reto, íntegro, e que acredita que pode pleitear coisas perante o Eterno por causa da sua integridade ou porque você cumpre os mandamentos. Iov chegou num ponto que ele falou: olha, Senhor, eu cumpro os mandamentos, eu faço as coisas corretas, eu dou aos pobres, eu faço justiça, eu trago o juízo do Senhor, mas eu posso te falar uma coisa? Olha, Senhor, eu já estou vendo de antemão o que vai ser o meu. Eu achava que tudo isso era excelente, era coisas maravilhosas demais para mim, mas agora, Senhor, que eu estou perto do julgamento, ele só tinha como esperança a morte. Ah, Senhor, como eu queria ter alguém, um árbitro, como eu queria ter alguém, um redentor entre mim e ti, para que pudesse estabelecer entre nós a Shalom. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror, então eu falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria mais em mim. Ou seja, se eu tiver essas coisas adequadas, então eu não vou temer que eu vou ser culpado e condenado. Mas hoje eu estou aterrorizado se os juízos dele caírem sobre a minha vida, da maneira que estão caindo, sobre a minha eternidade, como estão caindo sobre a minha vida hoje. E aqui finda o capítulo 9, e eu espero que você esteja aprendendo bastante com tudo que o Eterno tem para as nossas vidas, não é? Tá bom, queridos? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante de Ti o nosso estudo de Iov, um homem que o Senhor aceitou as palavras, aceitou as colocações, o Senhor o viu como uma pessoa justa e reta. E esse homem tinha pensamentos elevados, Pai. Ele estava ali morrendo e pensando no julgamento divino. Pai, as pessoas muitas vezes estão à beira da morte amaldiçoando porque estão sofrendo uma enfermidade. Ah, por que o Senhor está fazendo isso para mim? E nós vemos esse homem atravessando, Pai, críticas ferrenhas e ainda assim abençoando. E que o Senhor nos ajude a sermos pessoas abençoadoras também. Nos ajude a vermos o Senhor com o poder de nos dar e o poder também de não nos dar. E o poder de nos tirar. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E quem pode te dizer, Senhor, o que fazes? Ainda assim, clamamos ao Senhor por misericórdia e contamos com a intercessão de Mashiach e Yeshua. Iov não tinha o conhecimento que nós temos. Não somos a mais bem-aventuradas das gerações. Iov não tinha o poder da grandeza que o Senhor tem entregue nas nossas vidas. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo, é que eu te peço, e que seja, Pai, que seja um estudo de fortalecimento para tirarmos exemplos maravilhosos sobre nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.